Bom, tá gravando. Boa aula aí para vocês, tá? Tá bom, obrigado. Então, pessoal, só um segundinho que eu tô abrindo aqui o Office para ver se eu consigo abrir. Pronto, só um minutinho. Então, pessoal, hoje o tema da aula é colocação pronominal e regência. Só que são dois temas um pouquinho longos, né? Que eu não lembro porque que eu e a Bia a gente colocou os dois na mesma aula, né? Normalmente se separa um pouco, porque são temas um pouco longos, né? E dentro da colocação pronominal, a gente tem algumas coisinhas que a gente normalmente não assimila por conta de alguns vícios da linguagem escrita, da linguagem falada, né? Da linguagem falada e tal, do que a gente fala no nosso dia a dia. Porque normalmente a gente tem uma coisa que a gente não conjuga, né? A gente não faz a colocação pronominal como ela deveria ser feita na linguagem escrita, né? Como ela funciona na linguagem escrita. Dentro da linguagem, dentro da linguagem escrita, a gente, né, dentro da colocação pronominal, a gente tem três tipos de colocação pronominal. Vou compartilhar aqui o Word para a gente escrever e fazendo algumas anotações que a gente finge que é uma lousa. Enfim, a gente tem a próclise, próclise, a mesóclise, que a gente normalmente nem vê, a gente nem lembra. Quando a gente vê alguém usando a mesóclise, a gente zoa, né? Porque é esquisito o negócio. E a gente tem a ênclise. Bem, pensando no que é a próclise, a mesóclise e a ênclise. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nessas três coisas. Próclise, pessoal, seriam quando a gente pega aquelas palavras pronominais, verbos pronominais, né? Advérbios pronominais, onde necessariamente a gente precisa que o pronome apareça para não perder sentido. É quando a gente tem essas palavras e essas coisas, e essas palavras e o pronome nessas palavras, né, principalmente dentro dos verbos, quando eles vão aparecer antes do verbo. Como assim? Como eles aparecem antes do verbo? Normalmente, a gente usa muito a próclise na língua falada, a gente tende a usar muito a próclise no nosso dia a dia, e é necessariamente essa relação de quando o verbo pronominal, o verbo que precisa de um verbo para funcionar, né? Para a gente conseguir entender o sentido daquela frase, é quando esse verbo vem aparecendo antes, quando o pronome aparece antes do verbo. Um exemplo. Digamos que eu olhe para vocês e fale: não se esqueçam de fazer a tarefa. Tarefeira. A tarefa. Bem, olhe para vocês e falo: não se esqueçam de fazer essa tarefa. Vamos olhar então para o verbo dessa frase. Vamos olhar aqui para o verbo. Bem, aqui nesse verbo, a gente vê que o pronome, no caso, né, o se, o pronome de terceira pessoa, aparece antes do verbo esqueçam. Então, a gente tem essa relação aqui, a gente tem uma próclise, né? E a gente costuma fazer muito isso na nossa linguagem falada. A gente costuma usar muito a próclise. É um vício muito grande da nossa linguagem falada. Só que a gente vai usar a próclise em todas as circunstâncias? Não. A gente não usa a próclise em todas as circunstâncias. A gente, na realidade, existem regras na nossa linguagem falada para a gente usar, quando a gente vai usar a próclise. A próclise, normalmente,
ela tem muito uma questão semântica de utilização da próclise. Por que uma questão semântica? Não são muitas regras gramaticais e sintáticas que vão delimitar quando a gente vai usar a próclise. Normalmente são questões mais de sentido mesmo, né? A gente precisa analisar o sentido daquela frase e depois fazer o uso da próclise, né? De que forma a gente vai analisar o sentido daquela frase? Bem, a primeira regra de utilização da próclise é que ela está presente em frases com sentido negativo, como no caso de sentido negativo, ou afirmações negativas, né? Como na frase acima, né? Aí a gente tem uma frase com uma afirmação negativa, né? Não se esqueçam de mim. A gente vê a relação de negatividade, né, nessa frase. A gente vê aqui, ela está falando categoricamente, olha, não se esqueça de fazer a tarefa, né? Não se esqueça de fazer a tarefa. Ela ainda vem e usa o quê? O pronome no... Ela vem ainda e usa o verbo, né, no imperativo. Muito categoricamente. Não se esqueçam de fazer a tarefa. Então, aqui a gente vê que existe uma relação de negatividade, né? A gente vê aqui que existe uma afirmação negativa dentro dessa frase. Então, aqui a gente vai utilizar a próclise nesse sentido. A segunda regrinha de utilização da próclise é quando ela vem acompanhada de um advérbio. Lembra os advérbios? Aqueles que adjetivam o verbo, né? Aqueles que dão sentido ao verbo, aqueles que agregam algum sentido ao verbo. Então, a gente tem advérbio de tempo, a gente tem advérbio de modo, a gente tem advérbio de espaço, a gente tem advérbio de blá blá blá, blá blá blá, né? A gente tem vários tipos de advérbio na língua portuguesa. E dentro dos advérbios, o advérbio também vai, né, mudar a questão da conjugação pronominal, né, da colocação pronominal. Bem, então, em frases com advérbio, a gente também vai ter a necessidade de colocar a próclise. Vamos dar uma analisada aqui nesse exemplo. Aí. Olha só o texto, né? Vamos dar aqui uma analisada nesse exemplo. Esse exemplo, ele ainda é muito doido, porque parece que ele vai reforçar o que o primeiro fala, né? Porque tem uma questão de negatividade aqui. Mas não é que ele reforça o que o primeiro fala. Foi só a cabeça de quem matutou, colocou isso, e ficou aí meio, nossa, né? Meio redundante. Mas, enfim, vamos então pegar a relação de próclise aqui nesse exemplo. Vou aumentar um pouco aqui para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Vamos pegar aqui a relação de próclise nesse evento. Se negam, né? Eles estão se negando a depor, né? Eles se negam a depor. Ó, o pronome que aparece antes do verbo, né? O pronome de terceira pessoa aparecendo aqui antes do verbo. E em questão de advérbio, olha aqui o advérbio aparecendo antes do verbo. Olha aqui a frase sendo aberta por um advérbio, né? Sendo uma frase adverbial. Então, aqui o advérbio, ele desempenha um papel muito importante nessa frase, né? Que ele, na verdade, ele vai carregar sentido em todo o enunciado, né? Não vai ser só o advérbio em si, ele não vai fazer sentido por ele só.
Na realidade, ele vai dar sentido para toda a frase. Então, por isso que a presença de um advérbio, né, de uma relação adverbial, vai ser tão importante, vai criar uma regra de utilização da colocação pronominal, né? Porque agora, ao que a gente se refere é de um acontecimento que se dá agora, mas que talvez fosse um acontecimento que não se dava antes, né? Pode pensar nisso. Então, é a relação adverbial aqui modificando completamente o sentido dessa frase, o sentido dessa oração. Então, né, aqui a colocação pronominal sendo a próclise, né, sofrendo a sua modificação e tendo a sua regressividade aqui como próclise, né? Enfim, vamos para o terceiro exemplo, então, que são os das conjunções subordinativas. Bem, vamos lá. Vou lá aqui. Conjunções subordinativas. Vocês lembram que a gente viu na última aula sobre as orações coordenadas, subordinadas ou coordenadas? E que a gente tinha a subordinação como aquela frase que ela não fazia muito bem sentido sozinha, né? A gente não sabe muito bem do que ela se trata. Às vezes pode ser que faça sentido, mas há um prejuízo semântico quando a gente separa da oração principal. Bem, é o caso dessa oração aqui. Soube que me negariam. Me negariam o quê? Soube que eles quem me negariam, né? Fica essa pergunta e a gente sente falta de um desenvolvimento textual para a gente ter um completo entendimento dessa frase, né? Então, aqui nesse caso, soube que me negariam. Tá, soube que me negariam o quê? Né? Soube que me negariam o quê? Quem me negaria? Então, aqui, em questões de conjunções subordinativas, né, frases subordinadas, a gente precisa necessariamente também que haja relação de próclise, né? Que as coisas se estabeleçam por próclise. Então, vamos olhar aqui para o verbo, né? O segundo verbo aqui dessa frase é muito interessante porque ela apresenta dois verbos e esse verbo, por mais que o soube já seja subordinado, o negariam ainda é subordinado ao soube, né? Então, vamos ver essa questão, né? Em conjunções subordinativas, a próclise aqui aparecendo, né? O me negariam, o pronome aqui de primeira pessoa, né? Então, a gente tem aqui a próclise acontecendo em uma oração subordinada. Essa oração provavelmente ela vem desenvolvida, né? Essa oração provavelmente precisa que ela fosse subordinada. E o que é mais interessante aqui é a gente olhar a relação de subordinação entre os verbos da mesma oração, né? A gente tem esse verbo aqui quase que como um verbo auxiliar, né? Ele não necessariamente aqui desempenha um papel muito importante. E ele está subordinado ao soube, né? Dentro dessa oração. Então, nessas questões, né? De orações subordinadas ou de um verbo subordinado ao outro em uma mesma oração, a gente tem a necessidade de se utilizar a próclise, né? Pensando na próclise, normalmente lembrando a colocação pronominal do pronome antes do verbo, tá certo, pessoal? Vamos ver que essa próclise ela tem regra a dar pro cabo aqui. Tem bastante regra envolvendo a próclise. E a nossa quarta regra é talvez a que mais me assusta. Por que é a que mais me assusta? Porque eu tenho uma dificuldade com pronomes relativos, como eu já falei para vocês, né? Acho que eu falei para vocês na aula sobre o pronome relativo da minha
meu medo de pronome relativo, mas a regra existe, então vamos analisar ela, né? Que é a frase, que é a próclise, que ela precisa necessariamente aparecer dentro de uma frase que seja ligada por pronome relativo. Então, primeiro, vamos fazer uma coisa. Vamos separar essa oração, né? Para a gente ver o pronome relativo funcionando, para a gente ver o pronome relativo fazendo sentido, né? Então, vamos separar essa frase. Identificaram duas pessoas. Aqui, ó. Cadê? Vamos ver como a gente vai separar. Assim. Que se encontravam desaparecidas. Primeira oração, né? Aqui, a nossa primeira oração. Colocar de verde. Colocar verde. E a nossa segunda oração. Vamos só grifar o verbo de verde também, para a gente conseguir visualizar melhor isso aqui. Qual o pronome relativo que ligando as duas orações, né? Para que não haja perca de. Para que não haja prejuízo semântico. E olha aqui a nossa próclise aqui, né? Olha aqui a nossa próclise funcionando aqui. Se encontravam, né? O verbo encontrar, acompanhado pelo pronome de terceira pessoa, né? Nesse caso, sendo feito da maneira correta, mas a gente explica um pouquinho sobre isso depois, né? Mas que se encontravam desaparecidos e era o nosso pronome aqui aparecendo antes do verbo. Pessoal, vamos ver direitinho essa frase então. Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. A gente normalmente tende a não separar, quando a gente vai fazer uma análise sintática, uma frase que é junta, né, que é aglutinada por um pronome relativo. Por quê? Um pronome relativo, ele realmente, como o próprio nome diz, ele é relativo, né? Ele vai depender do sentido da primeira frase e da segunda frase. Mas é muito importante que a gente saiba identificar o pronome relativo para que a gente, na hora de construir um texto e na hora de fazer uma relação, para que a gente, primeiro, use o pronome relativo adequadamente, né? Pensando principalmente nos pronomes como os cujos, né? Que são bem difíceis de usar. E para que, segundo, a gente faça a colocação pronominal corretamente. A colocação pronominal é uma coisa que é muito avaliada por aqueles que corrigem provas, por aqueles que corrigem redações, né? Aqui, no caso, a gente não está tendo uma aula de redação, mas a gente vê com muita força a utilização, né, desses itens gramaticais na hora de fazer uma redação. E é o caso aqui da nossa colocação pronominal. A gente não pode ficar errando a colocação pronominal em uma redação. E no caso dos pronomes relativos, a gente tem que prestar muita atenção na hora que a gente for escrever, porque a gente não tende a perceber a presença do pronome relativo. A gente, na verdade, a gente olha para ele e ignora, porque ele é um pronome que ele parece que não faz sentido, mas ele faz muito sentido em uma frase, né? Ele tem um papel muito importante em uma frase. Mas bem, vamos então já mudar aqui de exemplo. Em pronomes indefinidos. Acho que a gente não chegou a ver pronome indefinido, mas se der tempo a gente traz na próxima aula a questão dos pronomes indefinidos. Aí, coloca de preto.
Deixa eu acertar aqui. Não vou acertar agora, não. Bem, no caso dos pronomes indefinidos. Pronome definido, o próprio nome já diz, né? A gente não sabe muito bem a quem ele se refere, né? Sempre fica aquela dúvida, né? Quem, né? Quem são essas pessoas? Então, vamos analisar essa frase, então. Poucos te deram a oportunidade, né? Poucos. Poucos quem, né? Fica aquela dúvida. A gente não entende muito bem de quem que essa frase está falando, a quem ela está se referindo, né? Poucos, então, te deram a oportunidade. Poucos quem, né? Quem são esses poucos que deram a oportunidade para alguém? Aqui o pronome relativo de segunda pessoa, né? Sendo usado dessa forma, dessa vez corretamente também, né? Poucos te deram a oportunidade. E aqui a gente tem o nosso verbinho aqui, né? O verbo dar, né? O verbo dar aqui, bonitinho, lindinho nesse enunciado. Bem, poucos te deram essa oportunidade. Quem foram esses poucos que me deram alguma oportunidade, né? Quem foram essas poucas pessoas que me deram oportunidade? Quem foram esses poucos sujeitos que me deram alguma oportunidade? A gente não sabe, né? Não fica explícito nesse enunciado, não fica explícito nessa frase. Então, é um pronome que ele fica indefinido. A gente não sabe ao quem ou a que ele se refere, né? Pode ser que a gente está falando de pouco, sei lá, oportunidade de atravessar a rua, né? Ou seja, poucos carros te deram a oportunidade de atravessar a rua. Então, a gente não sabe a quem ou o que o poucos, né? O pronome indefinido poucos está se referindo. Então, em casos como estes, onde o pronome do verbo pronominal vai concordar somente com o sujeito que sofre a ação, como é aqui nesse caso, então a gente precisa necessariamente fazer a utilização da próclise, né? O verbo, o pronome aparecendo antes do verbo. Bem, vamos lá, que ainda tem mais regra para a gente assimilar aqui. Pronomes demonstrativos. Vamos lá. Vamos ver qual que é o pé desses pronomes demonstrativos, pessoal. Vamos mudar a cor aqui para ficar preto. Disso me acusaram, mas sem provas. Lembra daquelas coisinhas que as professoras falam na escola? Que elas vão falar, e demonstre isso, né? O que é esse pronome relativo? Esse pronome demonstrativo? Como que ele se demonstra? Aí a gente tem aquela relação do este, esse e aquele, né? A gente tem aquela questão do disso, desse, daquele, né? Ou então esses vários pronomes que vão demonstrar alguma coisa, né? Estou falando disso, então eu estou falando desse livro, estou falando daquilo, então estou falando daquele objeto que está do meu lado, mas que está um pouquinho mais longe de mim, né? Então, estou falando, né? O que é esse pronome demonstrativo, né? É o pronome que substitui algo, né? Que substitui algum sujeito, que substitui alguma coisa, e que tem essa questão de demonstrar mesmo do que se trata, né? Então, olha aqui o nosso pronome demonstrativo disso aqui, nossa frase. Disso. Bem, disso me acusaram, mas sem provas, né? Me acusaram desse crime, me acusaram daquele crime, me acusaram daquele delito. Só que quando a gente está num contexto geral, né?
quando a gente está num assunto e o assunto é o crime, né? Então, ou seja, aquilo está próximo da gente, então é disso, né? Mas bem, vamos lá. Disso me acusaram, né? Me acusaram, mas sem provas. Vamos ver aqui. Olha o nosso verbo aqui, acusaram. E olha o nosso pronome aqui de primeira pessoa funcionando bonitinho aqui, né? Disso me acusaram, porém, né, sem provas. Então, toda vez que o nosso verbo vier acompanhado de um pronome demonstrativo, a gente precisa necessariamente também utilizar a próclise, né? A gente não pode escrever, por exemplo, assim. Vamos colocar um exemplo para além, né? Vou colocar de vermelho, que é para vocês assimilarem como errado já. Né? A gente não pode colocar. Disso acusaram-me, mas sem provas. Fica até estranho, né? Fica até estranho quando a gente vê isso daqui, quando a gente vê esse enunciado. A gente não entende muito bem, né? Fica até estranho pensar nesse enunciado da forma como a gente escreve e da forma como a gente fala normalmente. Então, disso acusaram-me sem provas. A gente estranha, né? A gente não vê isso normalmente. Então, aqui nesse caso também. Então, aqui nesse caso, a gente vê, né, a questão da próclise aparecendo aqui, e a próclise que aparece acompanhada de um pronome demonstrativo. Então, pronome demonstrativo aqui, tendo essa ação na frase, né? Não só tendo sua ação própria, mas modificando o sentido da frase, né? Vamos para os nossos próximos exemplos. Tá acabando a edita cuja da próclise, né? Tem coisa pra caramba. Bem, e o nosso outro exemplo são as orações iniciadas por palavras interrogativas, né? Vamos então analisar isso daqui. Vamos, né, analisar esse negócio aqui. Vamos pôr de preto, para ficar mais fácil de visualizar, né? E vamos mudar isso daqui. Orações iniciadas por palavras interrogativas. Vamos olhar essa palavra interrogativa aqui. Quem te fez a encomenda, né? Parece que essa palavra por si só ela se trata de uma interrogação, né? Quem, né? Quem te fez a encomenda? Se eu te forneço uma oração, aí tá lá escrito, se eu te forneço uma frase, onde está escrito num diálogo, por exemplo, só a palavra quem, ela necessariamente vem acompanhada de um ponto de interrogação, né? Porque quem é uma palavra interrogativa na maioria das vezes. A não ser que ela seja um nome ou um contexto muito literário, mas normalmente o quem se trata de uma palavra interrogativa. Então tá, vamos lá. Quem te fez a encomenda? Olha o nosso verbo aparecendo aqui. E olha o nosso pronome aparecendo aqui, né? Nosso pronome de segunda pessoa aparecendo aqui antes do verbo, né? Então, portanto, uma próclise, né? Quem te fez a encomenda
E olha aqui, ó, o sinal gráfico que comprova que a gente tem uma palavra interrogativa que se trata de uma oração interrogativa, né? Então, olha aqui a relação de interrogação, a relação de dúvida nessa frase, né? Então, por isso também a necessidade da permanência da próclise, né? Ó, a próclise aqui, te fez, né? O pronome aparecendo antes do verbo. Então, aqui a gente tem uma oração muito interrogativa, que se trata quase que indubitavelmente de uma interrogação. Então, a gente tem aqui a presença da próclise, né? A regra, a obrigatoriedade da próclise. E a nossa última regrinha, né? Graças a Deus, né? Que essa é a nossa última regrinha, porque a próclise tem muita regra, né? Porque ela normalmente, se não é próclise, normalmente é exceção, né? Tem essa questão também na língua portuguesa, mas enfim. Vou aqui para nossa última regrinha de utilização dita próclise, né? Orações iniciadas por palavras exclamativas. Bem, essa noção de palavra exclamativa, ela é um pouco questionável, né? Tipo, o quanto é necessariamente uma palavra muito exclamativa? Não, né? Ela também pode ser uma palavra interrogativa, né? Quanto você quer por esse livro? Ou quantos livros você comprou semana passada, né? Então, a gente pode ter também o quanto funcionando como, né? Uma oração interrogativa, né? Como uma palavra interrogativa. Mas aqui nesse caso, que se trata de quanto se ofendem por nada, né? Que é uma questão quantitativa mesmo, que é uma questão adjetiva, a gente tem, então, uma oração exclamativa, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O quanto aqui funcionando nesse caso, quanto, né? Enquanto uma palavra exclamativa, né? Olha o ponto de exclamação aqui. E olha o verbo aqui, né? Ofender. Se ofendem por nada, né? O verbo ofender, acompanhado do nosso pronome de terceira pessoa aqui, bonitinho. Bem, quanto se ofendem por nada, né? Quanto se ofendem por nada. E exclamativa, né? Exclamação. Exclamação também que a gente quase não usa nas nossas frases, né? Mas, enfim, necessidade, então, de voltar a usar a exclamação. Aí, então, a gente vê uma frase muito exclamativa, né? Uma frase muito impositiva. A gente vê a nossa próclise e a gente vê a nossa palavra exclamativa, né? Tudo funcionando bonitinho, juntinho aí. Então, é isso de ênclise, de próclise, né? Então, vamos passar para a nossa mesóclise. Pessoal, a mesóclise é uma questão de que talvez vocês me digam, professor, mas eu nunca vi uma mesóclise. Eu nunca vi a mesóclise funcionando. Eu nunca usei mesóclise. A mesóclise ainda se usa? Em regra, pessoal, é necessário que se use sim a mesóclise. Mas a questão é, a mesóclise aparece? Muito difícil, né? Para a gente ter uma mesóclise aparecendo no texto, normalmente é quando é um texto literário, né? Um texto literário, principalmente com uma linguagem mais antiga, e quando é um texto muito formal, quando é um texto acadêmico, onde a gente, enquanto pesquisador, falando da gente porque eu sou um pesquisador,
que é quando a gente precisa utilizar a regra com todas a língua, com todas as suas conformidades gramaticais antes de entregar essa questão. Então, professor, como que a mesóclise normalmente aparece? A mesóclise, o que é a mesóclise? É quando o pronome aparece no meio do verbo, separado por hífens. Como assim, professora, ela aparece no meio do verbo? Vamos pegar o verbo darei. Né? Normalmente, na próclise, ele viria assim. Te darei, né? E se fosse na ênclise, ele viria darei-te, né? Enfim, né? Na próclise, normalmente, o verbo dar, né? O verbo ou darei, ele viria assim, te darei. No caso da mesóclise, ele viria de uma forma muito estranha. Por que ele viria de uma forma muito estranha? Para mim é estranho, para vocês pode ser que vocês falem, professor, não é tão estranho. Mas eu acho estranho. Ele viria assim, acompanhado do verbo no, no seu natural, né? O verbo sem a conjugação, acompanhado de hífen, mais o pronome, dar-te, mais depois do pronome, a conjugação. Então, o verbo darei, no caso de mesóclise, ele viria dessa forma: dar-te-ei, né? Ou então, por exemplo, digamos que vamos conjugar o verbo contar, né? Aí contarei, eu te contarei. A próclise seria aqui, né? Te contarei, né? Então, como que isso ficaria... Não, na próclise, na terceira pessoa, né? Te contarei, no caso aqui, nesse caso específico. Então, como que isso ficaria, então, numa relação de mesóclise? Ficaria assim: contar, aqui, ó, o verbo no infinitivo aqui, ó. O verbo contar, né, não aparece conjugado, então ele aparece aqui no caso da próclise, da mesóclise, no infinitivo. Contar. Mais, hífen, mais. O pronome, né, então contar-lo ou contar lá, dependendo do seu que você está falando, mas normalmente é assim, contar-lo, mais hífen de novo, mais a conjugação, mais a mais o radical, mais o restante do verbo, né? Mais aquilo que muda quando a gente conjuga o verbo, né? Então ficaria contar-lo-ei, né? Olha que estranho que fica esse pronome que aparece no meio da conjugação verbal e a conjugação que aparece separada do verbo no infinitivo, né? Muito esquisitinho. A gente normalmente não vê, a gente normalmente não era assim que estava, mas tá. Contar-lhe-ei. Então tá. Mas enfim, normalmente a gente não vê a mesóclise na nossa linguagem normal, né? Na nossa linguagem corriqueira, a gente não vê em textos mais fáceis. A gente normalmente vê a próclise em textos acadêmicos que necessita do rigor acadêmico, né? Mas, enfim, a gente também vê o Temer, né? O Temer usou uma vez e usou errado ainda, né? Mas, enfim, não lembro qual foi o contexto do Temer. E a mesóclise, ela é normalmente a exceção da exceção. Como assim ela é a exceção da exceção? Ela não aparece normalmente na nossa língua. Ela não aparece normalmente naquilo que a gente escreve, na nossa escrita. Então, por ela ser a exceção
da exceção, ela só tem uma regra. Ó, que delícia, né? A gente só vai usar a mesóclise em um contexto muito específico. Então, vamos ver qual é este contexto, né? Vamos lá. Aqui. Nossa gramática online. Vamos colar aqui esse negócio. Então, a gente vai usar a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, contanto que estes verbos não estejam precedidos por palavras que exijam a próclise. Olha que questão mais... olha que regrinha mais complicada, né? Olha como o negócio é específico, né? Olha como essa regra é mais específica. O verbo precisa estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não pode estar precedido por uma palavra que exija a próclise. Gente, olha só que específico que é isso. Então, olha aqui. Dar-te-ei, por exemplo. Normalmente a gente falaria te darei, né? Então, te darei flores, por exemplo. Te darei um presente. Na língua normal, é dar-te-ei. Na língua escrita ou na língua formal, seria dar-te-ei. Por que é dar-te-ei, pessoal? Porque, olha, não vem acompanhado por nenhum verbo, não por nenhuma relação que precise de próclise, né? Então não vem antes, não tem eu não te darei, não tenho nada do tipo. E é um verbo que se encontra no futuro do presente, né? Então, te darei flores, por exemplo. É uma música do Marcelo Genesi, te darei flores. Mas, enfim. Assim, dessa forma, como a gente falaria na nossa linguagem comum, né, na nossa linguagem falada, tá errado. Por que tá errado? Porque olha o verbo aparecendo aqui no futuro do indicativo do presente, no futuro indicativo do presente, né? Aqui, ó, o verbo darei aparecendo aqui no futuro. Não tem nada que preceda, então aqui não tem uns, por exemplo, sei lá, se ame e eu te darei flores. Não, né? Não funciona dessa forma. Então, a gente tem aqui um verbo que funciona sozinho, né? Tem alguém que o microfone é aberto. Espera aí, deixa eu ver quem é. Enfim, não abra o microfone. Espera aí. Batata, você consegue fechar o microfone? Dá? Ah, obrigado, Batata. Enfim. Aqui, ó, não te darei flores, né? Então, aqui nesse caso, por que tá errado? Porque esse verbo, ele não é precedido por nada. Ele não é precedido por uma oração ou por um outro verbo que precisa da próclise. Ele é um verbo que ele funciona sozinho e é um verbo que ele está no futuro. Então, a forma correta de se escrever ele é dar-te-ei flores, que tem esse significado de te darei flores, né? Só que, de acordo com a gramática, precisa ser posto dessa forma. Então, vamos olhar aqui no nosso exemplo, né? Nosso exemplo que separou aqui à toa. Realizar-se-á na próxima semana. Acho muito engraçado como a mesóclise aparece. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz mundial. Se não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Bem, a gente tem alguma relação de próclise funcionando e aparecendo antes do nosso verbo, antes da nossa mesóclise? Não, né?
A gente não tem nenhuma te darei, te convidaria, te contaria, a gente não tem nada do tipo. A gente tem somente um verbo que aparece ali, né, que abre a nossa frase, que é um verbo que está no futuro do presente, do indicativo, né? Então, realizar, né? Então, aqui seria se realizará, né? Ou seja, algo que aconteceria, realizará, se realizará. Então, a gente tem essa relação aqui de mesóclise. Por que a mesóclise aparece? Por isso, porque ela não é acompanhada por um verbo que, né, nem por nenhuma relação de próclise, e é uma questão, é um verbo que está conjugado no futuro do presente. Então, a gente precisa utilizar a mesóclise, né? Realizar-se. Olha o nosso pronome aparecendo aqui, né? O nosso pronome de terceira pessoa aparecendo aqui. E a nossa conjugação, que aparece normalmente depois do radical, aparecendo aqui. Então, realizar-se-á. Na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. De novo, não há em nenhum momento nessa frase nenhuma próclise. Não há uma próclise nessa frase que apareça em momento algum. Então, aqui, nem mesmo quando era na oração anterior, na oração principal. Então, aqui, a gente tem um verbo no futuro, né? Acompanharia, né? Como futuro do passado, aqui nesse caso, né? Futuro do pretérito. Se não fosse, que acompanharia, né? Como uma hipótese, mas ainda no indicativo, não no subjuntivo. E a gente tem, então, essa relação de mesóclise. A gente não tem uma próclise que aparece em momento nenhum dessa frase. A gente não tem nenhuma relação proclítica aparecendo aqui. Então, por isso que se repete aqui novamente o acompanhar-te-ia, né? Por isso que se repete novamente aqui a nossa mesóclise. Olha o nosso pronome aqui de segunda pessoa aparecendo aqui. E olha aqui a nossa conjugação aparecendo aqui, separado do radical. E o nosso verbo no infinitivo. Qual que é a estrutura, então, da nossa mesóclise? É infinitivo mais infinitivo mais pronome mais conjugação. Então, essa é necessariamente a estrutura da nossa mesóclise, né? A estrutura da mesóclise é infinitivo mais pronome mais a conjugação separada do verbo do radical do verbo, né? Que nesse caso vai vir acompanhado no infinitivo. Então, essa é a estrutura da mesóclise. E a gente só vai usar a mesóclise quando numa oração não há nenhuma relação proclítica antes do nosso verbo, e quando o nosso verbo está ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Muito específico o caso de utilização da mesóclise. A gente quase não vai usar a mesóclise. Inclusive, se puderem evitar usar a mesóclise, evitem. Por quê? Porque alguns corretores consideram a mesóclise como um arcaísmo. Como é algo que não aparece com muita frequência na nossa língua, é algo que tende a se tornar arcaico, né, no futuro próximo. Então, se puderem sempre evitar de usar a mesóclise, igual eu tenho certeza que vocês vão fazer, porque eu mesmo evito naturalmente, evitem, tá?
A mesóclise ela não deve aparecer a todo momento em um texto. Só a tradutora do Harry Potter que faz isso, porque eu não sei o porquê que ela faz isso. Mas, enfim, evitem usar a mesóclise, gente. É uma coisa complicada que vocês podem perder ponto até por usar a mesóclise corretamente. Tá? Enfim. Agora, a nossa terceiro caso, né, nossa terceira condição, é a condição de ênclise. O que é a ênclise, pessoal? É quando esse pronome ele aparece depois do verbo, né? Como que seria mais ou menos isso, então? Contar-lhe, por exemplo. Contar-lhe, a gente está vendo o verbo no infinitivo, e o pronome lhe, que aparece separado por hífen, depois do nosso verbo, né? O pronome aparece depois do verbo. Outra coisa que a gente usa muito pouco, que a gente não sabe usar muito bem a ênclise, né? Mas a gente ainda usa com mais frequência, né? Por que a gente ainda usa com mais frequência? Porque aparece normalmente nos nossos textos, aparece normalmente na comunicação formal, aparece normalmente em textos literários mais populares, né? Aqueles textos que não são acadêmicos e que não são clássicos, que não são canônicos, mas que ainda a gente lê normalmente. Então, a gente normalmente vê a ênclise, embora com bem menos frequência do que a próclise e com muito mais frequência do que a mesóclise. Mas, enfim. A ênclise também, ela não tem muitas regras de utilização igual a próclise. Por quê? Que ela não tem tantas regras de utilização? Porque ela aparece menos também, né, gente? A gente vê bem menos a ênclise do que a próclise. Então, professor, quais são as regras de utilização da ênclise? Então tá. A primeira dessas regras é quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Vocês lembram que lá em cima a gente viu um caso? Aqui, ó. Nosso primeiro exemplo. A gente viu um caso onde o imperativo ele aparece no negativo, né? Então, aqui no caso, que o imperativo vai aparecer no afirmativo, a gente vai ter, então, a necessidade de se utilizar a ênclise. Vamos colocar esse negócio aqui. Bem, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. No português eu acho meio difícil explicar isso, no espanhol eu acho um pouco mais fácil. Mas, enfim, como uma aula de português, então vamos de português. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Ou seja, quando eu avisar, fiquem quietos todos vocês, né? Ou seja, no futuro, fiquem todos quietos, fiquem todos em silêncio. Nesse caso, o silenciar, né? Ele aparece aqui no imperativo, né? Silenciem, né? Ou seja, é uma ordem, né? É uma coisa que eu estou ordenando que você faça. E não é tipo não silencie, né? Não é tipo um imperativo que ele é negativo. Por exemplo, uma manifestação, sei lá. Aí uma pessoa fala, mulheres, não se silenciem, né? Não se silenciem. Aí já é um imperativo que aparece no negativo. Aqui, nesse caso, é um imperativo que aparece no afirmativo. Silenciem-se todos, ou seja, fiquem quietos. É uma coisa que eu estou ordenando que vocês façam. Não é uma coisa que eu não estou ordenando, que eu estou ordenando que vocês não façam, né? Então, vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Olha o verbo silenciar aparecendo aqui no imperativo afirmativo, né? E olha o nosso pronome aqui de terceira pessoa aparecendo depois do verbo, separado por um hífen, né? Vamos
Essa é a estrutura da nossa ênclise, o verbo mais o hífen, né? Mais hífen, mais pronome. Bem, então, nesse caso, quando o verbo estiver no imperativo do afirmativo, a gente vai ter a necessidade, então, de utilizar a ênclise, né? É um contexto muito específico também, né? Bem específico, bem diferente da prótese, que, na dúvida, use a prótese, né? Mas aqui na ênclise, não. Aqui na ênclise existem regrinhas para a gente utilizar a ênclise também. E a nossa segunda regrinha é quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Ou seja, é um infinitivo que ele não dá nenhuma dica de pessoa. Não era minha intenção machucar você, né? Por exemplo, a gente falaria. Só que aí aqui a gente vai falar machucar você? Não, porque a gente está se relacionando a uma pessoa com quem a gente está falando, né? Não é uma relação tão aberta, igual seria no caso do machucar você. É uma relação que a gente está proferindo, a gente está falando diretamente com a pessoa que a gente machucou. Aqui nesse caso, a gente está falando diretamente com o beneficiário, aqui nesse caso, da nossa ação. Então, olha aqui, ó, o infinitivo impessoal aparecendo. Machucar. Como assim? Machucar. A quem que esse infinitivo se refere? A gente não sabe, né? Machucar, a gente vê o infinitivo do infinitivo ali, né? Então, é um infinitivo impessoal. Só que aí a gente vai direcionar essa ação, né? Essa ação vai ter um beneficiário. Então, quem que é o beneficiário da ação? É a pessoa com quem a gente está falando. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter o verbo aqui no infinitivo, o hífen e o nosso pronome aparecendo aqui depois do nosso verbo, né? Aparecendo aqui logo depois do nosso verbo. Então, essa é a segunda regrinha de utilização da ênclise. A ênclise vai aparecer quando o verbo estiver no infinitivo pessoal e a gente precisar direcionar a oração. Se por isso olhar para vocês e falar, não era a minha intenção machucar, a gente não está direcionando essa ação para ninguém. A gente precisa direcionar essa ação para algum beneficiário. Então, quem é o beneficiário da nossa ação? É um interlocutor, é a pessoa a quem a gente está se comunicando. Por isso, o pronome ter aparecendo, né? O pronome logo em segunda pessoa. Então, não era a minha intenção machucar-te, né? Não era a minha intenção machucar você, né? Olha o pronome aparecendo ali, o infinitivo pessoal, e olha o nosso pronome segunda pessoa aparecendo aqui. Vamos dar uma acelerada, porque está acabando o tempo da aula e eu não quero atrasar para o próximo professor. Bem, qual que é a nossa terceira regrinha, então, de utilização, professor, da ênclise? É quando o verbo inicia a oração. Ou seja, se o verbo vai abrir essa oração, a gente precisa necessariamente, então, utilizar a ênclise, né? A gente não pode abrir uma oração com um pronome. Fica estranho, fica feio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse caso. Olha o verbo que está iniciando a oração. E se eu escrevesse, então, me vou embora agora mesmo. A não ser que seja um contexto literário, que tenha licença poética, ou um contexto de música, né? Fica muito errado, né? Eu falar para vocês, me vão embora agora mesmo. Fica feio, fica estranho. Então, por isso que a gente tem necessidade, então, aqui de utilizar a ênclise, né? Vou-me embora, né? Agora mesmo. O verbo, ele vai abrir a oração, ele vai estar logo no comecinho da oração, e a gente precisa direcionar
a ação dele a algum beneficiário. Aqui, nesse caso, o beneficiário sou eu mesmo, né? Enfim, a nossa quarta e última, não, tem mais algumas, já são 15h39. Pessoal, como já é 15h39 e 15h40 começa a aula do próximo professor, e eu acho meio complicado a gente atrapalhar a aula da professora, então vamos encerrar a aula por agora, e na próxima aula a gente continua, né, com o restante das nossas regrinhas de utilização da ênclise e com os próximos assuntos que a gente tem a tratar. Pode ser? Por vocês, tudo bem? Tudo. Ok. Ok, então. Ô, João, posso terminar a gravação? Pode sim. Beleza.